Muito bem, no vídeo de hoje veremos como calcular a propagação de erros de um modo geral. Inicialmente, nós vamos expandir uma função de duas variáveis, então f de u de i mais 1 e v de i mais 1 em série de Taylor. Estamos supondo aqui que a função é analítica e estamos a desenvolvendo em série ao redor desses pontos, mais a derivada parcial de f com relação a u por i mais 1 menos o i, mais a derivada parcial de f com relação a v, vi mais 1 menos vi. E agora vamos partir para os termos de segunda ordem, onde temos aqui 1 sobre 2 fatorial, a segunda derivada de f com relação ao quadrado, que multiplica o índice 1 mais i, índice i ao quadrado, mais, continuando aqui desse lado, duas vezes a derivada parcial de f com relação a u com relação a v, que multiplica o índice i mais 1 menos u, que multiplica v, índice i mais 1 menos v. Finalmente, temos aqui o último termo dessa expansão, que vamos até o termo de segunda ordem, desconsiderando os termos de maior ordem, vi mais 1 menos vi ao quadrado, e fechamos aqui os colchetes, lembrando que poderíamos aqui colocar outros termos, mas que não temos interesse nesse momento de colocarmos outros termos. Se expandirmos a nossa função em série e truncarmos o termo de primeira ordem, nós teríamos aqui que f calculada no ponto u índice i mais 1, v índice i mais 1, menos a função f calculada no ponto i, seria igual a quem? Seria igual se desprezarmos os termos de segunda ordem. Veja bem o que eu estou colocando. Se desprezarmos os termos de segunda ordem, teríamos aqui menos o i mais derivada parcial de f com relação a v, vi mais 1 menos vi. Muito bem. Numa notação um pouco mais compacta, poderíamos chamar aqui isso de delta f de u v, que seria igual para nós a delta f df du. Eu estou aqui fazendo isso em módulo e chamando agora essas diferenças aqui de delta u, e aqui eu também vou colocar aqui em módulo e aqui as diferenças em delta v, que não estão aparecendo aqui no vídeo, de delta v. Muito bem, se tivermos noção então dos erros das nossas variáveis e conhecermos a relação funcional de f em função de u e v, podemos calcular a propagação de erros num determinado experimento. Se tivermos um caso de n variáveis, que é o caso de interesse de um modo geral, teremos que ΔF, ou o erro que queremos calcular, da variável x1, x2,
x3 até a variável xn é dado, tá? Eu já vou explicar porque estamos colocando aqui módulo. Se você colocar módulo nessa expressão, nas derivadas, significa que você está calculando o maior erro possível de propagação no seu experimento. Se você tirar o módulo, você vai calcular um valor pontual. Costuma-se sugerir que se trabalhe com módulo, pois você vai ter uma estimativa das piores situações possíveis. Faremos exemplos em outros vídeos com os dois casos. Na verdade, podemos fazer com um caso só, e eu tenho certeza que todos estarão aptos a fazer as contas depois sem o módulo. Então, um problema clássico disso daí é o problema da deflexão de uma viga. Então, a deflexão de uma viga é dada pela expressão F, já veremos L na quarta, dividido por 8 vezes E vezes I. Sendo aqui F uma carga lateral uniforme, L a altura, E é o módulo de elasticidade, que é uma propriedade do material, e I é o momento de inércia. Agora suponha que essas variáveis tenham valores numéricos. Então F aqui seria 50 libras por pés, L teria 30 pés, um módulo de elasticidade, que é uma propriedade do material, 1,5 vezes 10 na oitava libras por pés, e finalmente o momento de inércia teria 0,06 pés na quarta. As incertezas associadas a essas variáveis seriam ΔF, 2 libras por pés, aqui seria 0,1 pés de incerteza, no módulo de elasticidade 0,01 vezes 10 na oitava libras por pés, e no momento de inércia 0,0006 pés na quarta. Muito bem, então qual o erro, a propagação de erro que isso causaria no cálculo da deflexão? Então, pela expressão que nós vimos, teríamos que ΔY seria igual a quem? A soma de todos esses fatores aqui. ΔY, DY, DF, que multiplica a incerteza associada a F, mais a derivada parcial de Y com relação a L, com a incerteza associada a L, mais a derivada parcial de Y com relação ao módulo de elasticidade, mais a incerteza associada ao módulo, e finalmente a última parcela, que seria a derivada de Y com relação ao momento de inércia, multiplica a incerteza associada ao momento de inércia. Então, se fizermos essas derivadas, teremos que ΔY é igual, na verdade, estamos aproximando aqui, por L na quarta, dividido por 8, E, Y, vezes o ΔF. Estou fazendo as derivadas, né? FL ao cubo, dividido por 2 vezes o módulo vezes o momento de inércia, vezes ΔL, mais FL na quarta, dividido por 8 E quadrado I,
que multiplica a incerteza do módulo de elasticidade mais, vamos mover aqui um pouco, mais F L na quarta, dividido por 8E quadrado, e a incerteza associada ao módulo não, momento de inércia, desculpem. Então, se fizermos a substituição numérica desses valores, nós vamos aqui encontrar que ΔY é igual a 0,0225 mais 0,0075 mais 0,00375 mais 0,005625. Isso nos leva ao valor final, se considerarmos as derivadas parciais em módulo. Esse seria o pior cenário possível, desde que, não se esqueçam, as variações sejam pequenas nas variáveis experimentais, os erros associados, que erros? Esses erros, essas incertezas aqui, que nós estamos comentando, se elas forem pequenas, você pode usar a expressão que nós estamos usando. Ok? Isso é uma maneira de estimarmos, então, a propagação de erros em medidas experimentais. Se calcularmos a deflexão, nós teríamos o valor de 0,5625. E, usualmente, você coloca a esse valor a incerteza associada de maior magnitude possível. Se você resolver retirar o módulo, na nossa expressão aqui nós teríamos, sem módulo, um menos aqui e um menos aqui, você teria um valor mais pontual. Sugere-se sempre você trabalhar utilizando as derivadas em módulo, para que você tenha, esse daqui seria o pior erro possível, o maior erro possível, enfim, independente do adjetivo usado. E você pode usar essa expressão que nós usamos aqui, repetindo essa abordagem de considerarmos apenas os termos lineares da expansão em série de Taylor. Ela recomenda cautela. Qual é a cautela? Esses erros associados, eles precisam ser pequenos quando comparado às medidas que temos para fazer a propagação de erro, porque você está linearizando a propagação de erro, e você tem que ter atenção a isso.